Boa noite. Vamos dando início aqui à live com a monja Wabon I. Estamos ajeitando aqui as configurações, só um instantinho. Legal. Eu vou. Ih, deu certo. Deu certo. Boa noite. Boa noite, monja. Um prazer imenso estar contigo. Muito obrigado por aceitar fazer essa partilha, né? E estamos muito felizes aqui. Obrigada pela oportunidade, Thay. Bom, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, da sua caminhada até aqui, antes da gente entrar, de fato, nos processos monásticos da linhagem, né? É, então, eu acho que, resumidamente, eu não tenho um caminho de erudição, de estudos, de taoísmo. Eu comecei a praticar faz quase 4 anos que eu encontrei a alquimia interna, a linhagem Fanxi, que eu comecei realmente a estudar e praticar, né? Então, o meu caminho é muito experimental, é muito vivo nesse sentido, assim, de me entregar de coração às práticas a partir desse momento, né, que é recente, relativamente recente. Fiz outras vivências desde jovem, desde cedo, assim, né? Outras linhas de meditação, de yoga, enfim. Mas é bastante recente para mim esse processo, né? Então, eu acho que eu sou um caso interessante de estar compartilhando essas experiências, porque eu acho que eu sou um caso bem improvável. Então, de certa forma, pode inspirar para mostrar que é possível, de como é a experiência direta mesmo com os fenômenos, né? Com o mistério. E, e as chaves estão disponíveis a fazer parte de uma linhagem que está viva, com as fórmulas inteiras, né? Eu acho que é disso que a gente está compartilhando aqui hoje, né? De como é vivo o conhecimento transmitido há milhares e milhares e milhares de anos, de forma oral, né? Com os textos que são muito enigmáticos, né? Quem já estuda os textos de taoístas tem todas as chaves ali, então precisa ser conduzido por um professor, né? Por um guardião de linhagem. E a gente tem isso hoje vivo aqui no Brasil, né? Através da tua disponibilidade, né? De estar conduzindo a gente nesse caminho é muito lindo. Então, te agradecer muito por isso. Então, acho que a minha história se resume assim, é uma entrega de coração e acho que como a gente fala, né, uma doença de alquimia, como é que é? Loucura de alquimia.
uma necessidade muito grande, assim, que beira um desespero. Uma vontade gigante, um grito, assim, do espírito para fazer esses acessos, né? E essa entrega. Então, é isso. Conta pra gente um pouquinho do seu processo monástico, como foi a sua preparação, como que foi essa escolha de adentrar nessas práticas tão difíceis, né? É uma prática muito desafiadora mesmo, assim. Ela é bastante, ela é simples, extremamente simples na estrutura, né? É, a prática monástica da nossa linhagem é uma prática muito antiga, né? Milhares e milhares, dezenas de milhares de anos, né? Ela só não é mais antiga do que o banimento dos espíritos, né? Que é a nossa prática mais antiga. Mas é a partir dessa prática que todas as outras se derivaram, e isso a gente vive na prática mesmo. Todas as outras, todas as outras práticas que eu já tinha, que eu fiz, né, ao longo do caminho do pescador, enfim, elas acontecem espontaneamente, de uma forma muito rápida, muito avassaladora, muito intensa, né, durante a prática monástica. E, enfim, então ela é uma prática super solitária, né? Eu acho que a dificuldade dela é isso, assim, ela é crua, ela não tem, ela é uma prática que ela realmente ela desconceitualiza tudo, né? Então não tem muito como conceitualizar essa prática, porque ela é justamente isso, né? Ela é desmistificar o mistério e comungar com ele. Então a gente não tem o auxílio de deuses, de ritos, de histórias, de mitos, de lendas, de nada, assim, é você mesmo. Então tudo que você acesse, você precisa de muita força mesmo, assim, a ancestralidade inteira, ela tem que ser através de ti, né? Invocado no corpo. Então, a estrutura da prática monástica é a subida dos 4 fogos, né? Com as fornalhas, né? As 4 fornalhas. E aí, realmente, assim, pelas orientações todas de todos os monges que ao longo de todo esse caminho fizeram, né? E que a gente recebe. A gente tem um grupo hoje, acho que somos em 12 ou 13 monges, né? No Brasil. A gente começou a estudar isso em dezembro do ano passado, recebemos os textos monásticos. O monge Taine resolveu abrir esse conhecimento, foi uma super oportunidade. Então a gente tem esse grupo que estuda os pergaminhos, né? Então o pergaminho monástico e está tudo lá realmente. É um conhecimento muito preciso, assim. Então, a estrutura da prática é essa, né? Basicamente. E aí a preparação é super importante mesmo, como a gente foi orientado, né? Porque o corpo ele precisa sustentar um processo muito forte, físico mesmo, de energia, né? A gente realmente inverte o processo da energia, né? A gente faz ela subir, né? Então é realmente equivalente a você olhar para a invocação que você faz no corpo, é realmente você olhar para uma cachoeira e falar, ela vai subir ao contrário. Então você está lá, fazendo as respirações, porque a prática é basicamente as respirações, muita disciplina, muito repetitivo, diariamente, até os fenômenos começarem a acontecer, fazer essa força dessa invocação. Então, exige uma firmeza muito grande, né? Você tem que estar de coração inteiro, porque se você não tiver com o coração inteiro, você desiste. E dá vontade de desistir diariamente. Tem etapas da prática que é segundos que se conta, né? 1 segundo por vez, não é nem um dia por vez, não é nem 1 minuto, nem 1 hora por vez, é 1 segundo por vez, respira e vai, e tudo isso num estado de transe muito profundo, né? Um estado de transe contínuo, assim. Então, a preparação foi super importante. Eu tinha algumas condições de corpo, assim, por exemplo, eu tive pedra nos rins, tive pedra na vesícula, no fígado, e eu sentia que eu ia precisar muito da força dos órgãos, né? Porque realmente a gente basicamente coloca os órgãos em ponto de incandescência, né?
Então, isso foi muito bom porque me fez olhar para isso antes, assim. Falar, não, eu vou cuidar disso porque eu vou precisar de tudo isso, né? Eu vou precisar de todos os recursos. Não vou abrir mão de nenhum, assim. Eu já sentia que essa prática ia ser... A gente foi orientado, né? Por você, que passou por isso super jovem, né? E aí eu fiz o preparo todo. É um preparo de... a gente faz muitas práticas de purga, né? De vômitos. Tudo que a gente já faz na linhagem, né? Todos os protocolos, assim, que são muito legais. Limpezas intestinais, a alimentação é uma alimentação totalmente alcalina, porque precisa disso realmente para o corpo não ter preguiça, para o corpo não ficar preguiçoso, não ficar mole, sabe? O banho frio, isso foi super difícil, porque eu moro num lugar muito frio, então a água fria ela é muito, muito gelada, né? É celibato, né? Para poder acumular toda essa energia e aí a gente sublima essa energia sexual, né? Que na verdade é não no sentido de sexo, mas no sentido de energia da vida mesmo, né? Que a gente tem nos reservatórios aqui do baixo ventre, então a gente quer usar essa energia toda para fazer a subida dos fogos. E então acho que em termos de preparo, não sei se era isso que você queria saber que eu falasse, tá? Tem mais alguma coisa? Não, tá excelente. Então, a gente nesse processo monástico, né, a gente precisa acumular energia sexual e encandecer ela. Então, tem respirações que vão fazendo com que essa força da vida ela vá se acumulando no corpo, né? E a gente vai trabalhando para isso e preenchendo o corpo. E aí tem vários estágios e vários fenômenos até que isso chega na cabeça, né? E aí tem que ser é uma energia tremenda, é a força mais potente do nosso corpo. E assim, não dá para descrever muito o que é isso. Porque a gente vai desaparecendo, né? E É, chega uma hora que a gente está em vários lugares ao mesmo tempo. Você pode contar um pouco dessas experiências? Que eu acho fantástico sempre ouvir quem faz esse tipo de prática. o muito legal, assim, eu acho que você estava falando, né, compartilha as experiências místicas, né? Na verdade, essa prática, ela é de uma naturalidade tremenda, né? Então, desmistificar o mistério, na verdade, nesse sentido, e adentrar, eu acho, o vazio, né? O vazio que não é vazio, ele é cheio do nada, né? E, e o nada tem tudo, todas as possibilidades surgem, né? É um processo de muita naturalidade, por incrível que pareça. Muita naturalidade. Então, as experiências mais místicas são as mais fortes, assim, em termos de você sentir o corpo se dissolver completamente, formigar e entrar em estado de suspensão e desaparecer a sensação corpórea, né? A subida dos fogos, a subida da energia vital é uma coisa fantástica. Como ela vai se transformando, né? Na fornalha pélvica, ela se torna algo, talvez descrever, é muito difícil descrever, mas como uma lava quente, né? E aí você sente isso subindo e movendo, vibrando todo o corpo. Eu me sentia possuída pela própria energia da força da vida. Eu acho que se tivesse uma câmera filmando as práticas já ia ser muito engraçado. Porque o negócio é absurdo mesmo, né? Parece assim um poltergeist alucinado, assim. E é difícil sustentar isso, tamanha é a força da vida no corpo, quando você invoca isso, né? Então, e depois ela vai se transformando na fornalha do estômago, parece que para mim foi uma coisa de um metal quente, incandescente, isso tudo movendo no teu corpo e incandescendo o corpo. Então não é só uma energia sutil de um calor, ela é sutil, ela é sensível, mas ela é física, né? É uma haste quente de metal, assim. E no peito, para mim, foi como um grande vapor de um vulcão cósmico, assim, quando abriu, né, a fornalha.
da garganta, na verdade o dantian, né? O caldeirão do peito. E vai movendo muito rápido, muito rápido, é desesperador, assim, o corpo ele não consegue sustentar tamanha energia. E aí vai acontecendo muita coisa, quando abre realmente o caldeirão da cabeça, é uma explosão de 1000 sóis, né? Não sei como é que foi para você, mas parecia assim, 1000 sóis explodindo, assim, todos os orifícios, purifica todos os 7 pôs, né? Todos os pôs, tudo assim, sai fogo, assim, pelos olhos, pelo nariz, pela boca, pelos ouvidos, e aí isso dissolve, assim, a sensação de corpo, a sensação de não tem mais diferenciação entre dentro, fora, corpo, espírito, é um mergulho nesse vazio primordial, nesse escuro primordial, na não forma. Aí tem esse desdobramento, né? Que você está em todos os lugares ao mesmo tempo e em nenhum. Toda a natureza é você, né? Terra, fogo, ar, lua, sol, árvore, vento, chuva, tudo ao mesmo tempo, né? Então essa naturalidade, essa para mim acho que a experiência mais forte, mais é relembrar isso vivo no corpo, de que a vida ela é maior do que a existência mesmo, como eu estava falando outro dia. A existência ela passa a ser uma sementinha pequenininha, com o corpo é uma sementinha ali do mistério, por onde a vida passa, né? E, e, e a vida ela é esse pulso que independe, ela não tem começo, ela não tem fim, ela não depende do corpo, ela anima o corpo, é uma brincadeira linda, né? É uma mentirinha tão linda, né? Mas que não é mentira, né? No sentido, mas é uma história, né? A existência, ela passa a ser uma história linda, mas ela é um pedacinho, né? Ela é um pedacinho do infinito, né? E a gente somos seres do infinito mesmo habitando esse corpo finito. Mas essa sensação viva, essa experiência viva, assim, é alucinante, né? É alucinante. E aí tem visões, tem quando eu acho que ativa a pineal e todos esses processos que acontecem são muito fortes, né? O corpo ele gera elixires alucinógenos, então a gente fica num estado de transe constante, profundo, com visões, com as inteligências, né? Vêm ao auxílio, visitam e a gente nessa prática a gente não se apega a nada disso, né? Porque se a gente se apega, o estado se dissolve. Mas sim, independente de nomes, os seres realmente, as inteligências, elas auxiliam demais, né? Você pode contar um pouquinho do seu processo de parar o coração? Só assim, um pouquinho. Não precisa falar sobre a duração, essas coisas, para também a gente não assustar as pessoas que estão ouvindo, mas só desse. Porque isso me ajudou muito nos meus processos de hospitalização. Assim, e assustou um pouco os médicos. Nunca esse menino morre, né? Sim. E porque o corpo já tinha passado por esse processo de parada, né? Você pode falar um pouquinho do seu processo? Foi num estágio de prática que o corpo ele começa a realmente se dissolver, e depois de formigar completamente, o corpo ele já está assim num ponto que sentar em lótus e entrar nesses estados profundos de meditação é muito confortável, né? O corpo fica muito forte, muito forte. E, e aí a dissolução vai acontecendo e
e essa sensação de morte mesmo, né? Do corpo. Uma liberação absurda. Mas você está ali ainda. Só que você não sente mais. E é um relaxamento profundo, uma soltura absurda, uma entrega total para o mistério. Eu acho que esse foi, para mim, foi um dos primeiros mergulhos profundos no escuro primordial, assim. Realmente no mistério, quando você se dissolve com o mistério, né? Com que está além da forma, da não forma, de qualquer coisa. E aí o corpo completamente formigado, né? Frio, o coração ele não era muito espaçado, a sensação assim era muito espaçada de um batimento e outro até perder a percepção de coração batendo. A respiração ela se torna do tamanho do infinito, ela é imperceptível assim, ela é um outro tempo. É como se o pulmão selasse e não precisasse mais nem disso, né? São estados de transe muito profundos mesmo, assim. O corpo ele se transforma completamente. E nessa experiência que é assustadora, assim, apesar de ser totalmente relaxante, assim, eu recebi a ajuda dos gênios, né? Que eu não tenho essa iniciação, não sabia nem os nomes e tal, mas nesses momentos muito difíceis eles se apresentaram, assim, me auxiliaram, assim, muito para passar por isso. Conta um pouquinho para a gente, então, sobre os gênios das constelações. O primeiro que se apresentou foi o cavalo, eu não lembro o nome dele, eu não sei, depois você me contou, mas ele é das constelações do sul, né? Foi um ser alado, incrível, assim, como se fosse um cavalo de asas, assim, branco, me levando cavalgar, assim, no vapor primordial, assim, e me levou, assim, para entrega, né? Um momento que ainda estava um conflito, assim, de mente, né? De dissolução. Ele simplesmente, uma das práticas, assim, me colocou, assim, no... E ele te levou para desaparecer. Ele te fez a Pra... ponte para o mundo dos mortos. Isso. Tipo, e num conforto, assim, eu senti, assim, um colo de um avôzinho, assim, sabe? De um... Muito legal, assim. Realmente o irmão mais velho, assim, um ancestral nosso, assim, sem, né? Não corpóreo, né? Mas, assim, de uma força, uma inteligência, assim, né? Com a... Aí, num outro momento, nesse momento de sentir, assim, o coração parar e a respiração parar também, foi muito assustador. Sentir realmente a morte física, assim, com consciência. E aí era uma teia cósmica, literalmente uma teia, era o vazio, assim, era o escuro estelar, assim, cósmico, em dimensões que eu não sei dizer de tamanho, assim, né, óbvio, sem ilimitado. Não era exatamente o meu corpo, mas era uma teia e eu tava lá, assim, num casulo, uma aranha gigantesca. Ela me abrigou num casulo e ela deu uma picada no meu coração com o veneno que me amorteceu, assim, sabe? Como se fosse, assim, uma medicina para eu conseguir passar por aquilo. Então, eu morri nessa teia gigantesca. É alucinação, né, do processo, né? E eu me entreguei. E eu morri nessa teia, assim, no casulo. Foi quando meu coração parou e tal, e eu fiquei, eu acho que muitos minutos ali. E aí eu me entreguei, assim, sabe? Eu não senti medo, foi o contrário, foi também um colo, assim, de uma avó. Falou assim, tá tudo bem, minha querida, pode se dissolver, pode morrer. É assim mesmo, é assim mesmo que a gente cruza todas essas ideias, né, larga todas essas ideias que limitam, né, essa percepção do infinito, né?
que congelam numa ideia de corpo, né? Numa ideia de existência. Quando você regressou desse primeiro voo, né, para o mistério, como que foi o seu processo de reestruturação de um ser existente? Você se lembra um pouco? É muito difícil, assim, para mim, sabe? Porque eu acho que agora, faz uma semana que eu concluí o processo, agora que eu tô talvez conseguindo estruturar alguma coisa ou acabar de desestruturar de vez, né? Eu não me lembro, Thay, porque nesse estado já era como se os dias se emendassem com as noites, sabe? Tá acordado ou tá dormindo, eu já tinha passado por processos muito fortes de muitas memórias serem, né, sopradas, assim, todas as memórias. Então, eu já estava num estado de não precisar mais de estruturação, na verdade, de querer soltar cada vez mais e não ter mais muita necessidade de, sabe? Não sei explicar. Não foi difícil depois, não. Foi fácil, na verdade. Foi muito mais fácil. Foi alívio, assim, eu acho. O difícil foi passar por isso, né? Mas depois. Mas eu não me lembro. Você estava me acompanhando os meus surtos, né? Talvez você lembre de alguma coisa. Eu apaguei quase tudo também. Então, Mas pois é. é porque a gente vê muitos relatos, né, de pessoas fazendo esses processos. Eu também, eu demorei uns 2 anos para me reestruturar enquanto ser humano. Falei, o que que é existir, né? Até que eu desisti de procurar uma resposta e só estava desfrutando, curtindo. Mas eu acho que esse ponto você passou bem mais tranquilo do que eu, né? Na verdade, agora, né? Agora, sim, tá um processo, assim, de realmente largar a mão de saber, né? De qualquer coisa, assim, né? É o não saber, né? Porque essa prática, ela realmente leva a gente para esse estado, assim, de... Não é uma prática de sabedoria, de grandes ganhos de sabedoria, né? Se você quer grandes sabedorias, eu acho que você vai fazer outros caminhos, né? Tipo o caminho da árvore do infinito, com todos os auxílios dos ritos, das histórias. Acho que sabedoria vai vindo com o tempo, né? Eu acho que a sabedoria vem com o tempo, mas eu acho que ela não é sobre sabedoria humana, ela é sobre sabedoria universal, né? É, Porque o ser humano tem a mania de humanizar tudo. Então, as divindades se tornam humanas em algum aspecto, né? sim. A natureza se torna humana em algum aspecto. A Disney piorou, até os bichinhos, né? Estão tudo. E essa prática é o contrário disso, né? Ela traz para a gente que tem uma força que é muito maior do que a estrutura com a qual o ser humano se identifica, né? Sim, sim. Talvez seja uma prática de sabedoria cósmica, né? De sabedoria ilimitada. E que é uma sabedoria que ela não se cristaliza nunca, né? Ela está o tempo inteiro respirando, então você não tem onde se agarrar. Não tem onde agarrar. Porque Porque é se você ótimo. agarra, ela para. Exatamente. Isso, na verdade, eu estou muito bugada ainda, né? Até foi difícil, assim, você pediu para a gente conversar e dividir. Eu estava bem reticente, assim, foi bem difícil eu sair do meu casulinho, assim, porque é uma prática muito íntima, né? E era muito recente, então. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que isso fazia parte do meu processo de processamento e tentar estruturar alguma coisa a partir disso, porque é uma prática que quebra tudo, ela desacraliza tudo, ela é uma prática que reza a extinção de tudo, né? Que a gente conhece como humano, limitado, estruturado. Ela é da descontenção, né? Tanto é que se você não entrega o coração inteiro, você não consegue fazer ela, né? Então, sem contenção, sem limite nenhum, você tem que realmente estar inteiro assim nessa entrega. E aí, então, para mim, está sendo assim, eu estou agora nisso, assim, acostumar com uma ideia
de um grande, da cabeça ser uma grande bola vazia e escura, né? Oca, como você descreveu a sua, e realmente e é isso, né? E navegar, sim, à deriva, à deriva. Tanto é que o culminar da prática, que para mim também é muito lindo, muito, muito lindo, quando chega no final, quando os fogos já subiram, né, fizeram todo o processo, já alquimizou o corpo já está forte, se sente ele indestrutível mesmo, você abriu essa dimensão né, do espírito, né, ser realmente muito maior, ilimitado, indestrutível, fez todo esse processo, que é violento de muitas formas, né, porque ele é extremo mesmo, mesmo, sim, absolutamente extremo. E aí o culminar de tudo é você conseguir sentar e entrar em meditação profunda, em silêncio e esquecer. Entendeu? O nome da prática é isso mesmo, é sentar e esquecer. E aí você fica naquele estado por, sei lá, para conseguir, eu acho, largar o restinho que ainda tem de conceito, de que é, né? E não precisar disso para existir, porque a força da vida está acontecendo o tempo inteiro. E todas as práticas que a gente faz têm isso, né? É a mesma origem, né? A gente sensibiliza o corpo, acumula energia, refina energia, para expandir essa percepção do Shen, né? Expandir e penetrar o mistério, o inexplicável, o inominável, que não tem forma, que é de onde tudo vem, para onde tudo vai. Então, todas as práticas culminam nisso, até mesmo o Tao Yin, que é auto-iniciático, né? Ele vai culminar nisso se você praticar com essa intenção, né? Então, Tawin é a nossa prática que é muito parecida com o Hatha Yoga, mas a gente tem séries bem definidas, né? E a nossa prática ela vem também dos fogos monásticos, que é essa prática que a monja teve essa grande realização, né? Quero só fazer mais uma pergunta antes de abrir para perguntas, assim, também se quiser falar alguma coisa, né? Nos momentos finais, quando todas as energias estão colapsando, como que você lidou com medo diante dessas situações? Ou você não chegou a ter medo? Porque são os pontos em que o corpo começa a entrar nas vibrações mais altas, né? E aí você já dissolveu, mas depois chega um momento em que a gente funde isso com o que está dissolvido e o que está manifesto, né? Que são tipo os últimos dias, ou o último dia, penúltimo é, dia, quando a gente de fato abre o fogo do espírito. é. Eu acho que talvez o receio, o medo que eu sentia era de não conseguir sustentar o processo. E foi um processo muito bonito, assim, de autodescoberta, de autossuperação e uma empatia muito grande, assim, comigo mesmo, porque teve muitos momentos, assim, que eu sentia boicotes, né, de rezas ancestrais, tipo, ah, não, quem que você tá achando que você é para conseguir fazer esse processo, assim, né, tipo, você acha mesmo que vai conseguir, sabe, esses resíduos, assim, de memórias, assim, aí você dizer, não, não tô nem aí, espaço, eu só vou, eu só vou. É como assim eu me sentia, talvez essa ingenuidade por falta de experiência, falta de vivência, até mesmo nesse contexto todo, né? Sou muito recente nas práticas, né? Nesse corpo, né? Porque as memórias de ter vivido isso estão muito, abriram muito, assim, né? Eu já fiz esses processos em outros corpos e a afinidade é muito grande com isso, né? Pra mim. Mas então de sentir assim
esse mergulho para mim foi assim, é como se eu tivesse me jogado no mar para nadar, mar adentro, e eu não pensei no caminho de volta. Não, sem guardar energia, tipo assim, segurar assim, tipo assim, não, eu tenho que pensar que eu tenho que voltar, então eu tenho que ter fôlego para voltar. Não, só ir, sabe? Só ir, é uma obsessão, assim, foi nesse sentido. E então aí no final, quando realmente tudo abre, né? O fogo da cabeça abre, o centro celestial abre e aí a meditação ela, do hiperfoco ela é feita com os olhos abertos e tudo se dissolve, tudo se desfragmenta e o corpo inteiro vibra, se desfragmenta e aí você vê a forma e a não forma. Sustentar esse campo foi muito difícil, né? Acho que foi uma das umbigo e essa etapa foram os mais difíceis, assim, mas essa etapa realmente, assim, de falar assim, já foi, já cruzou, né? Já cruzou tudo, assim, já não tem mais, não tem mais, não tem mais volta, assim, não tem. Mas é um alívio muito grande ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo acontece tudo tão rápido que é muito importante ter, né, alguém para te ajudar a entender o processo e decifrar. Não é uma prática que se faz sem orientação, assim, de jeito nenhum, né? Não tem como. Não tem Eu como, acho sabe? que ou você adoece, ou você enlouquece, ou você destrói seu corpo. Sim. Porque Ou se esses tudo. povos descompensarem, eles vão matar a pessoa. Não tem. Com a Sim. força incandescente que eles têm, eles vão derreter o corpo. Não tem Sim. dúvida disso. E a gente sente febre, né? Tinha momentos assim que eu ficava muito febril, assim, que o meu olho parecia que ele ia explodir, assim. E muitos dias que eu tombava. Então, praticava durante a manhã, à tarde eu tombava, porque não tem. O corpo está num processo assim muito, né, muito intenso. Eu chegava a ter. Eu mensurei a minha pele algumas vezes, e também axila, outras coisas. Eu chegava a ter febre de 45, 46 graus. Teoricamente, a pessoa morre aos 40, né? Sim. E por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado com a alimentação, com todas essas coisas, né? Porque é uma prática Super muito importante. braba. E se você errar algum processo, com certeza, a gente já morre fazendo certo, né? Dá ruim. É, Então, os ancestrais deixaram essas instruções para a gente ter uma segurança, né? Porque é um processo muito brabo. é Você um gostaria processo. de falar alguma coisa, de dividir algum conhecimento, algum afeto, algo que te marcou muito com as pessoas que estão nos acompanhando? Ou alguma dica? Eu acho que apesar de ser bastante difícil e desafiador nos tempos de hoje, assim, fazer essas práticas tão antigas, mas que elas estão muito vivas, né? O caminho está aberto ainda, né? Então é muito instável hoje fazer isso, é bem desafiador mesmo. Eu imagino que nos corpos da nossa ancestralidade, em outras eras, isso era mais fácil, mais espontâneo, né? Hoje a gente tem que fazer um esforço enorme, mas está aberto ainda, o caminho está aberto, né? Então não importa, não tem aonde chegar, não tem objetivo, né? Por exemplo, eu fiz essa prática, tive vivências, tive transformações profundas, mas eu sigo no cultivo, né? A gente vai segue cultivando, porque não se chega em lugar nenhum, né? E não significa que se conquistou um lugar ou, na verdade, quanto nada muda e tudo muda, né? Isso que é a beleza, assim, né? Então, quanto mais faz, mais infinitas são as perguntas e menos respostas se tem, né? E isso que é o grande barato, né? É o dessaber, é o desconstruir tudo, assim, e realmente não precisar, né,
é conseguir viver numa espontaneidade maior, né? Num pulso da vida maior, assim. E, e, e quem sente essa necessidade é mergulhar de cabeça mesmo, porque os acessos ainda são possíveis, eu não sei por quanto tempo, mas os acessos ainda estão vivos, né? E tem muito amparo para fazer, né? O processo, apesar de desafiador. Mas eu não... É isso, assim, sei lá. Muito lindo, muito obrigado. Podemos abrir para perguntas para quem está aqui com a gente. Sim, vamos lá. A Débora te mandou uma mensagem bonita aqui. Oh, obrigada. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Monja, né, estamos abertos. Quantas pessoas vão escrevendo, né? Se é que a gente vai ter perguntas, eu não sei. Eu queria te fazer uma pergunta bem polêmica. Posso fazer? Pode, não sei se eu vou querer responder, mas eu também posso não responder, né? A gente tem que ter esse direito, né? Se pode perguntar, também pode não responder. Vai. Eu queria te perguntar sobre as dificuldades do celibato. Olha, no começo foi bem desafiador, porque quando você está acumulando essa energia, ela é fortíssima, né? Fortíssima. Então, claro que eu imagino que fazer esse processo, como você fez super jovem na puberdade, né, eu com quase 44 anos, é outro momento também. Enfim, mas depois que você consegue sublimar a energia sexual, é um alívio. Porque você não depende mais disso. É uma outra sensação. Não é uma necessidade sabe, para descarrego ou para qualquer outra coisa. Assim, é diferente, assim. Mas no começo é bem desafiador. Quebra muita reza também, né? E como usa a energia sexual, né? Se tiver uns toques mais fortes ali, você já desanda tudo. Já. Desbunda tudo. Não, e depende do estímulo que você recebe. Durante essa prática, você tem que assim, se isolar mesmo, porque se você encontra um crush, alguma coisa, o negócio já começa, sabe? Estimular, assim, às vezes até assistir um filme ou ler alguma coisa muito estimulante já vem, né? Ou assim, você às vezes acordar à noite e teve um super orgasmo e perdeu o acúmulo da energia, né? Então, O tem dia todo um inteiro. cuidado. Tem todo um cuidado, assim. Essa prática, ela é toda cheia de cuidados. Eu sinto assim, depois dessa prática, parece que eu tive um acúmulo de décadas de Qigong, de práticas no meu corpo, né, de refinamento da energia. Aqui no Sul, a gente não tem muito conhecimento sobre taoísmo e sobre Qigong, assim, né? Eu moro no Sul, né? Não sei em outras regiões do país, mas enfim, são as técnicas, né, de Eu acho que no vitalidade, de longevidade mundo chinesas, todo, né? viu? Hã? Acho que isso é no mundo todo. Hoje em dia é um conhecimento que está quase perdido. Sim, e são fantásticos, né? Que é, que é todo esse caminho da energia, né? Usar essa energia da vida, né? Para fazer ela subir e se transformar em energia espiritual e você conseguir acessar o que está além, né? Da forma, né? O mistério, o vazio primordial, né? O escuro primordial, enfim. Então,
é muito, muito interessante, assim, você fazer outros caminhos para o uso dessa energia também, né? Mas a gente não é celibatário, né? Quando se fala em monge, talvez tem outras referências, né? Sei lá, de monges budistas ou monges de outras tradições, né? A gente usa o celibato porque a gente quer usar essa energia para o autocultivo, né? Mas fora as práticas, você não precisa ser celibatário, né? A forma com que você usa a energia muda, né? Que você vê, que você sente, que você... tudo muda, né? Depois de uma prática assim, né? Ela é uma prática muito rápida, né? Então, sei lá. A gente tem práticas celibatárias, mas a nossa linhagem não exige um celibato constante, né? Pra gente isso não é natural. Mas, enfim. Temos várias perguntas aqui. Vamos lá do começo. Você quer que eu leia ou você mesmo quer ler? Eu prefiro que você leia, pode ser? Eu Ó, não estou conseguindo visualizar aqui. a Nádia Lídia Neoto. Eu queria saber se nesses meses você praticou, você dedicou 100% da sua vida à rotina ao treinamento. Sim. Eu consegui abrir esse espaço na minha vida. Eu acho que eu estou fazendo isso sem saber há muito tempo. E aí eu fui entendendo isso e eu consegui abrir espaço e tempo para dedicar. Porque, por exemplo, tem que cozinhar a própria comida. A gente então fica tão sensível que até o tempero, até a energia na comida de outras pessoas impacta, né? Então a gente fica muito sensível. Então, conseguir estar num lugar que eu estou isolada, assim, no sentido de que eu tenho silêncio, tenho tranquilidade, né? Para não tem momentos assim que você não consegue nem interagir com outros seres humanos, assim, tamanha a sensibilidade que você passa, né? São 100 dias, né? Então, para mais, para menos, né? Mas são em torno desse tempo, né? Então, é uma prática que pede isso, porque tudo que você tem de energia, disposição, a prática vai demandar, vai exigir. Então, sou muito feliz por ter conseguido isso, porque é mais fácil, mais gostoso de fazer dessa forma. Daria para conciliar? Eu acho que até daria. Para mim seria muito difícil. Para outros seres, não sei. Mas, mas eu acho que ia chegar num ponto que você ia falar, nossa, eu quero tanto viver esse processo, ele é tão meu, tão íntimo, tão transformador, sabe? É tão gostoso poder ter tempo exclusivo para se dedicar a isso. Porque é uma prática que se fazia nos mosteiros, né? E eu sinto que é uma prática de isolamento mesmo, né? Assim, Fica muito mas, sensível. é, Dentro da nossa linhagem, a gente tem essa prática de 100 dias, que é o primeiro portal, né? Depois tem uma de 3 anos, tem uma de 9. E no mundo, antes da monja, né? Teve uma outra monja de Taiwan que conseguiu fazer. Isso foi em 2011. Pelo menos até onde a gente tem notícias, né? Então, é uma prática dificílima de ser feita dos nossos tempos, né? A gente é o tempo todo escravizado, arrastado para coisas, para tarefas, para funções, para hoje em dia para vídeos, para redes sociais, para carência, para não sei o quê, né? E a gente tem que estar disponível para todo mundo que quer conversar com essa coisa do WhatsApp, né? Então, tudo isso faz com que a gente fique muito perturbado, sim. né? E tudo está em volta de consumir e ter e possuir e sobreviver, né? Então, isso tudo dificulta bastante. O G. É. Prado perguntou o que você pretende fazer com esse imenso acúmulo de ti adquirido. Então, eu acho que isso é uma questão, né, da vazão, né? Eu confesso que eu ainda não sei. Eu, no momento, eu só quero sentar e esquecer. Eu preciso disso, assim, eu preciso queimar essas memórias, assim, desse processo. E acho que depois
relembrá-las ao longo. É o primeiro portal, na verdade, né, de 6 ou 7. Então eu vou mais 9 a 12 anos de estudos e práticas nisso, né? Então é só o comecinho, né? Mas eu acho que vai se revelar assim a forma de como compartilhar, como dar vazão para isso, né? Mas para mim ainda está bem recente ainda. Eu preciso tentar estruturar alguma coisa a partir disso, né? Agora eu estou na desestruturação total, assim. Estou no buraco negro. Muito bom. Adriana Prestes 56 perguntou: por que você acha que o processo vai se fechar? Eu acho que tem a ver também com o que você estava falando, né, Thay? A gente está numa era muito instável, né? Então, o Shen, ele está muito, muito, muito instável, muito disperso. Sem a E, energia de percepção, que a gente chama de energia espiritual, né? Que é aquilo que observa. então, tá muito desafiador, assim. Tá num estado de lucidez, assim. Onde você não está julgando o tempo inteiro, sendo demandado, bombardeado, né? Eu acho que já foi mais fácil estar em estados assim de uma tranquilidade assim, né, mental assim, de um sossego, vamos dizer assim. E eu acho que tem a ver com os processos das eras, né? Então, como todo movimento de energia, ele tem ascensões e declínios e renovações. Eu acho que a gente está num momento assim, né, num cumear assim onde está tudo transformando, né? E eu acho que você poderia falar mais sobre isso, né, Thay? Porque isso tem a ver com a própria existência das linhagens que já estão meio que cumprindo assim os seus papéis, assim, né? Porque as linhagens, elas são autênticas quando elas têm essa ligação direta com a força primordial que se dissolve. Ou seja, elas são como um caminho que é sustentado entre a não existência e a existência, a não forma e a forma. Né? E por mais que isso esteja presente na gente desde que a gente é um feto, né? Essas estruturas, elas também precisam se dissolver, né? Coitadas. Quer tornar um caminho perpétuo, né? Escravizar um caminho para sempre, e isso é muito, muito cruel. Então, as linhagens também têm o direito a morrer, né? Também têm o direito a desaparecer. E a nossa está nesse processo, né? A gente está nas últimas, assim, nem a tribo original existe mais. Então, logo essa porta vai se fechar, né? A gente até estava se questionando se tinha fechado ou não, porque não estava mais passando ninguém para o lado de lá, né? Pelos métodos monásticos, que é o fundamento de toda a nossa linhagem. Mas agora a monja passou, então isso mostra para a gente que as portas ainda estão abertas. Né? Que esse caminho, essa linguagem, ela ainda serve para o nosso tempo, ainda serve para que as pessoas possam desatingir, sei lá, como que fala isso? Desaber. De saber. É muito bom, né? Esse estado de você não estar agarrado a nada, de que existe uma força que não existe. E é o Supremo do Supremo, é o mistério do mistério, e ele está presente em tudo, das menores às maiores coisas, né? E tem um espaço infinito entre tudo. E acessar isso com o seu corpo, com a sua percepção, tá dentro disso é de um espaço infinito, É né? uma Do não liberação absurda. É um alívio, né? Para mim, foi uma medicina para o coração mesmo. É como você estava falando, né? Quando a gente consegue compartilhar e trocar e ouvir sobre quem tem experiências com o infinito, isso eu me lembro desde
começo de quando eu comecei os estudos, assim, alivia o coração, né? Porque parece assim que você fala assim, não, realmente assim, ó, antes antes do antes e por trás do por trás do por trás é o nada. É o nada, que é o tudo. E não precisa mais ficar questionando e explicando e se angustiando e tentando, né, se segurar, né, as coisas. Trabalha o corpo mesmo, refina a energia, respira, aprende a respirar. É isso, a vida é maior do que a existência, no sentido de que respira, né, se entrega de coração em qualquer prática que você tiver acesso, né? No caso que a gente faz, né, nossas práticas, pode ser o próprio Sankai, pode ser uma prática de água, uma prática de fogo, pode ser um Tauim, mas mergulha nisso, né? É uma medicina para o coração, assim, alivia completamente. Né? Eu não ia caber dentro de nenhuma outra coisa, assim, desde hoje eu entendo, assim, como não tem muito a explicar como eu cheguei nessa prática, mas tamanho a minha afinidade, a minha necessidade, assim. Só o nada, realmente, hoje eu posso dizer assim, só o nada é capaz de me acolher, e nada acolhe como nada. Parece uma loucura a gente falar isso, né? Porque daí acaba dando em círculos, mas é, né? É que parece muito doido, né? É isso de caber em lugar nenhum. Eu também só caibo em lugar nenhum. Só caiu em lugar nenhum. Só isso. Qualquer outra coisa é muito limitada e apertada, né? Qualquer coisa que não seja o mistério aperta. Não que as contenções não sejam necessárias, né? Elas são também, mas também é necessário você ter o espaço infinito, né? Porque não dá para conter tudo, não dá para explicar, trancar tudo, cristalizar tudo, ordenar tudo. Tem coisas que Categorizar, precisam, tem colocar coisas em que precisam potinho, estar em lugar nenhum. Isso aqui pertence ao nada e é o lugar onde cabe, no não caber. no não caber, no não conter. E uma vez, numa etapa da prática, você falou: isso é ser humano. O ser humano já foi assim, como um passarinho que voa. Você questiona por que ele voa, né? Essa naturalidade, né? O tal é o caminho da naturalidade, é isso, né? Porque a vida ela não precisa se explicar. Ela não tem uma explicação. A gente consegue estudar mecanismos, né? Tem mecanismo magnético, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas o porquê de existir um mecanismo, isso é bizarro. Isso vem do mistério, né? Então, de onde se firma a vida? Ela se firma no próprio mistério, se oferecendo a si mesmo, criando e sustentando todas as coisas e dissolvendo elas também. E isso é uma delícia. Saber que a gente vai dissolver também, tudo vai desaparecer e a vida vai criar outras coisas ou repetir, fazer o que ela faz, né? Se oferendando, né? A si mesma, né? Diferendando. Bom, temos mais perguntas. A Nádia perguntou se você fazia coisas do seu dia a dia. É, tipo, trabalhar, assim? Não, muito limitado. Eu realmente tentava fazer. Eu fazia práticas, né? Muitas horas de prática, assim, fazia Tawin todos os dias. O Tawin, para mim, realmente ele se entrelaçou com a prática monástica de um jeito muito, muito mágico, né? Então, cozinhava minha própria comida, enfim, as coisas do dia a dia, assim, mas eu não tava com distrações, assim, externas. Eu posso fazer um exposed? Um passarinho me contou que trabalhava até na roça. Ah, sim, teve, sim, sim, sim. Trabalhava no jardim, na terra, isso era muito legal. Tinha dias que não tinha muita energia física, né? Mas tinha dias que tinha uma energia, assim, enorme, né?
O Aquiles está perguntando quanto tempo é o celibato? Eu acho que para a prática monástica é durante o período, né, de 100 dias, né? É o período, durante o período de prática. É. Mas eu não conheço ninguém que terminou o período de prática e já saiu para quebrar o celibato, assim. É, é porque a energia está muito sublimada, né? Não, não é mais a mesma coisa, né? Eu olhava Demora um tempo para para voltar. pessoas, eu não sei, não sei para mas eu olhava para as pessoas, eu chegava tipo a um armário, ou uma calça, uma É. gaveta, né? Mas assim, tá liberado. O Silvestrin Luciano perguntou. Ele falou que perdeu o começo, ele gostaria de saber se é possível fazer o processo com mais de 50 anos. E aí, Thay? Olha, durante alguns períodos, você acreditou que era importante que você começasse bem novinho, inclusive das chegarem as meninas a menstruarem e os meninos a não chegarem a ejacular. E a gente teve várias coisas dentro da alquimia assim que foram mudando. Mas o pai do taoísmo moderno, que é o Liu Tianping, ele começou o processo com 60 anos. E ele era alcoólatra e ele era o putanheiro master, assim. Até que ele faltava em treinamentos porque ele estava passando rodo em todo mundo quando ele começou a fazer alquimia sexual e a força sexual dele foi voltando. Ele deixava de treinar com o mestre dele para passar o rodo e ele gostava das prostitutas assim a rodo, aquilo, né? Então o processo dele foi se refinando, mas assim, a gente não tem essa questão da restrição de idade. Hoje em dia a gente sabe que o importante é que você consiga restaurar a sua energia sexual. Se você não conseguir restaurar a energia sexual, você não tem como fazer esse cultivo, tá? E aí tem vários métodos para isso. Próxima pergunta. Quais são as obrigações de monge? Para que virar monge? E o que um monge da tradição faz? Quem está perguntando? Diferença. É o Matias 9 Ferreira. Provavelmente você tem interesse em saber mais para fazer o caminho monástico, né? Eu acho que isso de repente pode até ser conversado, né, com o próprio Taim depois, né? Mas então, tem alguns votos a mais que a gente faz, além dos votos de iniciado na linhagem, né? Então, para você fazer o caminho monástico, você tem que ter alguns pré-requisitos antes, né? E aí, os votos são os votos de você. Agora, eu estou no início, né? Como monja, né? Eu fiz os estudos dos pergaminhos, dos textos e passei pelo regime probatório, que é essa prática dos 100 dias, que é o portal zero, né? Então, depois tem mais alguns portais aí, tem muitas outras práticas, né? Mas agora eu faço os votos temporários, né, Thay? Depois tem os votos permanentes, né? Isso. Agora são os temporários, depois tem os perpétuos. Perpétuos, é. Mas eu até tenho aqui anotado, assim, se quiser falar, tem o fluir com energia, né? Fluir onde a energia chama, eu fluo com ela, mesmo que isso significar a dissolução total, né? Tem um discipulado, né, com meu professor, né? Então, tem toda uma história, assim, de uma relação que se forma, né, que se cria com quem eu aprendi. Ter o cultivo no centro da vida, da existência, ter isso realmente no coração da existência. Isso eu já senti há muito tempo, então, uma coisa que para mim faz sentido, né? Bastante. Tá isso na prioridade de tudo.
E na medida que for possível, usar minha própria realização para ajudar os seres, né? Que eu acho que é isso que a gente está fazendo hoje, compartilhando um pouco, né? E também sagrando o caminho, né? Eu acho que a maior contribuição que pode ser dada é isso, é continuar, todo mundo está contribuindo para a realização de todos, porque na verdade se a gente está fazendo as práticas, a gente está sagrando, ou seja, repetindo o caminho, mantendo ele vivo, ele respirando, com todas as práticas da linhagem. E isso é manter o ling, né, com a ancestralidade aberta e com a cidade espiritual viva, né? Eu acho que essa é talvez a maior contribuição que você está dando para toda a nossa linhagem. Porque alguém conseguiu, né? Faziam 12 anos que ninguém conseguia. Por mais que a gente possa falar, é o começo, mas meu mestre conseguiu que 3 pessoas, na vida inteira dele, fizessem esse translado que você fez, né? De ir até o fim do mundo e atravessar e voltar viva, né? Com toda a vida. E isso para nós mostra que o caminho ainda é sagrado, ele ainda é possível de ser feito. Porque quando as pessoas não conseguem fazer mais um caminho, é porque ele morreu. Não existe mais aquela trilha, ela desapareceu, né? E não é a minha experiência, por mais que ela possa ajudar outras pessoas que fazem o caminho, ela não pode fazer o caminho pelas pessoas, né? Então tem alguém que faz, que vai, que volta, que entende todas as práticas de alquimia, de onde vieram, o que significam e o fundamento disso, de onde vem. Por isso que é uma linhagem. A gente não inventou essas coisas na nossa cabeça, né? E por isso que a gente não pode misturar nossas práticas com outras linhagens. Isso para nós é bizarro, faz o menor sentido. É uma ofensa ao caminho, né? Então você quer fazer coisas misturadas, então você não pratica linhagem, você cria a sua, você faz o seu jeito, né? Você invoca o que você acha que você tem que invocar. A gente sabe muito bem com o que a gente trabalha, e é trabalhado há milhares de anos. Então não é uma coisa que começou ontem, não é uma coisa que alguém tirou da cabeça, né? Tudo tem muito fundamento. Então tem alguém que consegue fazer o caminho, mostra que ele ainda é sagrado, e isso abençoa toda a nossa linhagem. Todo mundo que por algum motivo busca socorro em Kunlun. Kunlun. Kunlun ainda vive, Não vive. né? Não vive e ampara. E ampara. E quem precisa do nada, a gente É isso aí. O nada tá aí. a gente Paranauê. Sabe Tem os o Paranauê por caminho, nada. tem o caminho da alegria pro nada. Tá aberto. Assim, a gente sabe, né? Todo mundo que pratica sabe o preço que a gente paga para alquimia, né? Assim, para poder fazer esses processos, né? Desde os pigos, as primeiras práticas, as primeiras. É uma peneirona, né? Porque é muito difícil sustentar. E todas as práticas têm todos os elementos nela, né? Então, de certa forma, quem já pratica já conhece, né? Só que, claro, às vezes você vai sentir um chamado, uma necessidade, uma urgência de fazer a entrega total, né? E né, de cabeça, assim, né? Mas isso é muito íntimo, né? Isso é um processo muito íntimo. Tem que realmente sentir que é o momento, né? Mas tudo deságua no mesmo lugar. A gente já... Isso que eu percebi, assim, foi um review de tudo, assim. Então tá vivo em todo mundo que pratica, né? Tá vivo em todo mundo que pratica. Tá todo mundo sagrando, né? Repetindo o caminho. Mas a grande diferença é que o caminho dos monges é o caminho sem forma. É. A gente não reza para nada. A gente não pede socorro de nada. A gente pega a nossa energia sexual, estoura ela no máximo, usa a força dela no máximo, e a partir da nossa vida, da nossa força vital, a gente chega no nada. E leva É isso aí. leva o corpo para morrer, né?
para viver. Porque, na verdade, só vive quem tem a morte como conselheira, né? Como companheira. Quem lembra que é finito, É. né? A Você gente, só desfruta se você sabe que aquilo vai passar. Aí você está inteiro ali, você está desfrutando, comungando com todo o infinito. é. A gente se morre e se nasce. Se morre, se nasce. E tudo isso dentro da própria força sexual. É, que é essa energia da vida, né? É incrível. É a É energia da incrível. fundação da existência. Mas é uma afinidade muito, muito forte também. Eu acho que cada um tem que pensar se tem, porque não é o único caminho, entendeu? A gente está falando aqui especificamente sobre ele hoje, e eu acho que com certeza ele tem uma importância, porque ele mantém viva toda a história, né? Porque ele é da origem, né? Então ele sustenta todo o Lean, né? Todo o Mas caminho. todo o caminho. Eu acho que isso é. Mas eu acho que é uma reflexão para saber se você precisa do nada para se organizar. Hoje eu entendo como eu precisava do nada para me organizar. Eu não conseguia me organizar a partir de nenhuma outra coisa. Me estruturar. Para mim era difícil até fazer o outro caminho da árvore do infinito. Eu acho que os irmãos aí mais velhos de linhagem que já conversei muito com alguns, assim, já inclusive me ajudaram muito, sabiam da minha dificuldade, do meu caso, assim, compartilhando, né? Eu não conseguia me organizar a partir dos rituais. Eu falava assim, tá, mas o que que tem antes disso? Eu preciso de uma... Não, isso é muito tangível, não pode ser, sabe? Eu estou criando aqui esse ritual, mas isso é uma coisa muito valiosa e muito sagrada para as pessoas, né? Se organizarem, se estruturarem através das histórias, dos ritos. Eu precisei fazer esse caminho ao contrário, era um desespero meu, assim. Eu precisei ir para o nada, para me organizar a partir do nada, para daí agora estar à vontade para contar todas as histórias e viver toda a beleza dos rituais. Eu não tinha isso vivo, olha que loucura. Então, assim, é um processo muito íntimo de cada um, sabe? Qual é a medicina que você precisa? O meu coração precisava dessa medicina. E é por isso que eu me entreguei, assim, de total, assim. E eu recebi a medicina. Isso é muito lindo, né? Você chegou lá, parabéns, viu? Porque é muito difícil. Você sabe como é difícil. Mas hoje eu digo que era mais difícil existir sem essa medicina, viu? Era Eu acho muito que eu mais te difícil. entendo. Quando eu Né? cheguei nessa eu era muito perturbado. Eu também precisava de alguma coisa que não tivesse apoio em nada. Que não tivesse nenhum suporte, que não tivesse nenhuma sombra, nenhuma luz, não tivesse nada. É, Eu é. precisava da origem como ela não é. Como ela não é. Exatamente. É muito louco conseguir explicar isso e sentir isso, né? Mas agora é muito vivo, né? Eu nasci com saudade disso. É louco nesse corpo, né? Essa sensação, assim. Hoje, para trás, eu entendo, assim, né? Mas é um desespero. Tem que estar muito desesperado para conseguir fazer essa prática, a verdade é essa. E, não sei, as pessoas são diversas, mas É, eu também fiz isso é verdade. no desespero. Eu acho que se eu não tivesse o nada como uma referência, né, como o meu coração ia estar esmagado até hoje. É, muito apertado, né? Muito inquieto, assim. Era incurável. É. Bom, seguindo aqui nas perguntas, o Diego falou que ele está ansioso para ser iniciado nessa arte. A Adriana falou, quando a gente fala mistério, não parece um dogma? É porque a gente não está tentando definir o mistério, né? O mistério é justamente aquilo que não dá para definir. Talvez isso seja um dogma, mas na nossa prática a gente acessa isso de um jeito direto. É. Eu adoro
o desconhecido, o não, mas não é o desconhecido que se revela, porque não é mais o mistério, ele já vira forma. O mistério é a fundação que não é a fundação, que não está. Ele, ao mesmo tempo que ele se oferece a si mesmo, criando a existência, ele também não está nisso, ao mesmo tempo que está, ao mesmo tempo que ele não é uma estabilidade. Ele é o espaço que está entre as coisas. Esse para nós é o último estágio que a gente chama de fogo do espírito, que é isso que a monja estava falando, que é dificílimo de sustentar. É. É um estado muito difícil de sustentar mesmo, porque é como você falou, né? É um campo de antimatéria, né? É um campo de se é que a gente pode definir assim. Uma das formas de tentar. É um estar não estando. Eu acho incrível, assim, como as tradições antigas, né? Chinesas em especial, mas a nossa linhagem, a gente tem fórmula para tudo, a gente tem estudo para tudo, a gente tem tudo que é fenômeno, tudo que é tudo muito minucioso. Então não é que a gente atribui tudo ao mistério e não quer explicar, isso é um dogma que congela as coisas, que não, sabe? O que pode ser vivenciado, experienciado, e em termos de fenômeno e tal, é tudo muito preciso, e tem fórmulas para tudo, estudos para tudo, e até se ampara em muitas coisas científicas, né, nos nossos estudos. Né? Você mesmo estudou fisiologia, estudou uma série de coisas para poder amparar a transmissão desses conhecimentos antigos. Né? Mas aceitar, assim, que existe o mistério, né? E que ele está por trás de todos os fenômenos, ele está por trás de tudo. Né? E mergulhar e aprender e se dissolver e ter uma pausa na existência, porque a existência não é tudo, é uma ínfima parte da história toda, né? Eu acho que para mim é isso que é um mistério, né? Então é uma das formas, talvez, de tentar, sei lá. Como diz o Tao Te Ching, né? O mistério verdadeiro não é um mistério que pode ser dito ou explicado ou falado. Depois veio o José Luiz Castro Júnior, escreveu Fofoqueiro. Eu acho que é sobre falar que você trabalhou no Jardim. Foi ele que falou, né? Me entregou. A Ida Cocurim perguntou: para iniciar esse processo, precisa estar com o corpo forte, preparado e saudável? Olha, eu preferi fazer o máximo que eu pude, assim, para poder contar com. Para o corpo não ser um. Né? Mas o corpo vai ser restaurado durante a prática, né? Tá. Essa prática é de restauro, então vai acontecer o restauro. Absurdo, assim. Absurdo. É um outro corpo, né? Antes e depois dessa prática. Né? Rejuvenesce. O Diego, ele falou: não vejo dessa forma, Adriano, o mistério é porque nunca saberemos exatamente como é o absoluto. Mas a ideia que temos é o melhor que a nossa mente, com limitações, pode proporcionar. Porque nessa experiência, ela não é mental. A mente faz parte do processo, mas ela é uma experiência fenomenológica. É isso que fala? Fenomenológico, acho que é. Então, ela não depende do que você acredita ou do que você pensa, mas pelo contrário, é difícil até você tentar raciocinar alguma coisa durante o processo. Porque ele é natural, ele é muito forte. É a mesma força que faz com que um vulcão exploda, né? Ele cumpre a natureza dele, assim como a gente também cumpre a nossa, né? O Leonardo falou que chegou atrasado, tudo bem. O Robson Noob falou: sobre o portal, como se sabe que a porta foi atravessada? Por outros caminhos, como uma situação muito extrema, esse portal pode ser cruzado? Como podemos saber sobre esse... Bom, acho que ele está falando... vamos responder a primeira pergunta.
Como você sabe que o portal foi atravessado? Olha, foi a experiência mais louca e indescritível que eu já vivi, assim, né? E aí, obviamente, você, com a descrição dos fenômenos que aconteceram, o meu professor confirmou que aquilo era aquilo, né? Mas mas eu não sei, Thay, como é que se explica isso? Tem alguns sinais que a gente tem como referência, que estão também nos pergaminhos, né? E que também são da linhagem, que milhares de pessoas já fizeram esse caminho. A gente não está começando hoje, né? Outra coisa é que esse caminho fica aberto, ele fica manifesto na gente. A gente se torna a cidade espiritual. É uma coisa que é difícil pôr em palavras, mas eu não sei se você sente assim, Monja, mas eu sinto como se o meu corpo ele fosse ligado a tudo e eu sou um pedacinho de terra que está aqui, mas o que eu sou pertence ao não ser. É, E não é uma coisa mental, é uma sensação. E ela fica constante, acordado, dormindo. É, eu descrevi assim para o meu mestre. Parece que passou uma Scania gigantesca em cima de mim várias vezes, assim, me esmirilhando. E agora eu sou todas as estrelas, todas as coisinhas que existem. Mas eu tô aqui, uma parte minha tá aqui nesse corpinho humano, maravilhoso. Você sente mais ou menos assim? uma ótima forma de colocar em palavras, o que é muito difícil de descrever, mas é algo parecido com isso, assim. Para mim é muito recente ainda, né? Então, ao longo desses 7 dias, desde que concluí o processo, a coisa está ficando mais compreensível, não sei se é nem essa a palavra, sabe? Mas é essa Eu acho que sensação, não é. assim, eu não sou mais contida, não tem mais esse limite aqui. E ao mesmo tempo eu estou 100% assim, viva aqui. Eu nunca senti tão vivo no corpo, né? Mas não tem mais, mas a percepção é diferente, né? Do dentro, do fora, corpo, espírito, não tem mais essa diferenciação como era tão evidente antes, né? Ela nunca foi É 100% uma. confortável, aquela sensação. Parecia que não é, né? Mas ela era muito predominante, né? E agora tá tudo muito fluido, assim. É, a Adriana tá perguntando. Essa prática só é feita por quem quer ser monge? Sim, né? Essa é a prática monástica, né? Esse é todo um caminho por si, né? Ou não? Eu não tô te ouvindo, Thay. A Natasha falou que o áudio ficou muito baixo, só que eu acho que a gente não vai saber resolver isso. O teu áudio mudou pra mim. Ele tá com. Não sei se o meu também tá assim, mas ele tá com um ruído de fundo, assim. Não sei o que aconteceu. O seu também tá bem baixinho. Eu acho que isso também é um sinal pra gente, né, Encerrar. seguir caminho. Uhum. Você quer falar alguma última coisa, transmitir alguma última mensagem? Não, tô, tô feliz, Então assim. tá, gente. Foi um prazer falar com vocês. A Natasha fez uma última pergunta. Como que é a rotina de um monge? Eu também tô me fazendo essa mesma pergunta, Natasha. Daqui a alguns anos eu posso te contar. Eu ainda não sei, tudo muito novo para mim, assim.
a vida continua, né? A gente tem que pagar conta. Se eu não me cuidar, eu posso ficar doente. Enfim, tem muitos aspectos que seguem a mesma coisa, né? Mas as vontades acho que vão mudando, assim, as necessidades mudam, assim. Então, não sei, vamos ver. A Mariana te deu os parabéns. Gente, vamos nos despedindo aqui. Prazer imenso estar com vocês e que vocês possam ter um final de semana abençoado. Obrigado, Monja, por tudo. Obrigada, Monge. Obrigada, Tainha. Obrigada a todo mundo pela Que haja oportunidade. força, que haja luz, que haja amor. Boa Boa noite. noite.